Bom, gente, continuando, né, com a nossa empreitada. Vamos tentar ver mais possibilidades de contribuintes individuais, depois vamos tentar fazer uma organização de tantas possibilidades assim, ok? Então, vamos ao quadro ver mais algumas hipóteses de exercentes de atividade laboral remunerada que se enquadram na categoria de contribuinte individual. Vamos lá. Então, nós temos aqui aquela pessoa física que habitualmente edifica obra de construção civil com fins lucrativos. Então, temos aí o construtor enquadrado na categoria de contribuinte individual. Além do construtor, nós temos ainda o incorporador de imóveis, de que trata o artigo 29 da Lei número 4.591, que é aquele que comercializa as frações ideais do terreno, tá? Vamos ver o que mais temos aqui. Temos ainda o bolsista da Fundação Habitacional do Exército, contratado em conformidade com a Lei 6.855. Então, é interessante, porque nós temos assim, estagiário e bolsista, nos termos da lei, são considerados como segurados facultativos, caso queiram se inscrever e pagar nessa condição. Já um bolsista ou estagiário em desacordo com a legislação de regência, vai ser considerado um segurado empregado. Já um médico residente que está fazendo uma pós-graduação, de acordo, né, se tudo está de acordo com a lei, ele vai ser contribuinte individual. Se está em desacordo, ele passa a condição de empregado. O menor aprendiz é segurado obrigatório na categoria de empregado. E nos aparece aqui, tendo em vista, né, uma previsão específica dessa legislação aqui, o bolsista da Fundação Habitacional do Exército. Este, minha gente, é um contribuinte individual, ok? Então, vamos lá. Também é contribuinte individual, membro do Conselho Tutelar, né, dos Direitos da Criança, aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando remunerado. Então, membro do Conselho Tutelar, quando remunerado, ele é um contribuinte individual. Então, temos duas situações aqui, bolsista da Fundação Habitacional do Exército e membro do Conselho Tutelar. Vamos lá, mais possibilidades. Interventor, tá? Liquidante, administrador especial e diretor fiscal de instituição financeira. São todos contribuintes individuais. Esse administrador especial, ele aparece em entidades de previdência complementar, ok? O MEI, microempreendedor individual, também é um contribuinte individual, tá? Ele foi, né, uma possibilidade criada aí pela Lei Complementar número 123 de 2006, tá? E ele é, na verdade, uma possibilidade de empresa, né, de empresário individual que recolhe impostos e contribuições no Simples Nacional, tá? Na formatação do Simples Nacional. Então, vamos ver se temos mais alguma coisa. Vamos ver aqui algumas informações gerais sobre o contribuinte individual. No mês em que não for paga nem creditada remuneração, ou não houver retribuição financeira pela prestação de serviço, os segurados contribuintes individuais poderão, por ato volitivo, contribuir facultativamente para a Previdência Social. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que se um individual exerce atividade remunerada, mas num dado mês ele não aufere remuneração, tá? Nós temos aí a informação de que ele vai contribuir como faria o facultativo, usando como base um valor por ele declarado e aplicando a alíquota de 20%, ok? Então, vamos aqui. Então, se ele não tem remuneração, tá? Por ato volitivo, ele contribui facultativamente. O integrante de conselho ou órgão de deliberação será enquadrado em relação a essa função como contribuinte individual. Agora, obviamente, desde que este integrante de conselho ou órgão de deliberação seja remunerado. Vamos para a próxima situação. Não vai ser enquadrado como contribuinte individual, então não é CI.
o servidor público vinculado a regime próprio, indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública da qual, né, ele é servidor. Então, vejam, os integrantes de conselhos, de órgãos deliberativos, quando remunerados, são contribuintes individuais. Mas se esse integrante deste conselho é um servidor público com regime próprio, indicado para esse conselho, tá? Como representante de órgão ou entidade da administração pública, ele é um representante do governo no colegiado, ele não se enquadra como contribuinte individual, ok? Então, aqui vamos fazer uma recapitulação, vamos tentar fazer aqui, né, uma revisão das situações. Então, vamos ver o seguinte, CI. O CI é resultante da fusão de 3 categorias: autônomo, equiparado a autônomo e o segurado antigo, né, empresário aqui. Então, havia no passado não apenas a categoria aqui de CI, mas 3 categorias: autônomo, equiparado a autônomo e empresário. Em 1999, tendo em vista a lei, não é isso que nós vimos? Número 9876 de 99, essas 3 categorias anteriormente existentes passam a integrar a categoria de contribuinte individual. Então, é essa uma das razões que nós temos de essa categoria ter tanta variedade de possibilidades de exercentes de atividade laboral. Então, você tem, por um lado, um indivíduo que é gestor de empresa, por outro lado, um preso que exerce atividade remunerada. Você tem, de um lado, o garimpeiro, você tem, de outro lado, tá, um médico residente. Então, vamos só fazer uma lista bem rápida aqui, só para relembrar. Então, vamos pensar, num primeiro momento, nos gestores de empresa ou de associações ou entidades de qualquer natureza, gestores de cooperativas, não é? Nós temos que possibilidades aqui? Nós temos o antigo titular de firma individual, que é o empresário individual, não é isso? Inclusive aqui nós temos o MEI, microempreendedor individual. Nós temos, tá, os sócios de empresa e também os administradores, desde que não empregados, na condição de serem estes remunerados. Não é isso? Nós temos uma série de situações aqui de gestores, por exemplo, os associados eleitos para cargo de direção em cooperativas. Nós temos os dirigentes de associações e entidades de qualquer natureza. Nós temos ainda síndico de condomínio. Nós temos ainda nas sociedades por ações a figura do diretor não empregado, que é aquele que, correndo ou não o risco da atividade econômica, ele é eleito por Assembleia Geral de Acionistas e não mantém todas as características inerentes à relação de emprego. Nós temos ainda
os membros de conselho fiscal, né? Então, membros de conselho fiscal e administrativo, quando remunerados. Nós temos outros tipos de conselheiros, não é? Como é o caso do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança, os conselheiros, né? Quando amparados por regime próprio, desde que remunerados, eles são considerados contribuintes individuais. Nós temos o síndico da massa falida, o comissário, o liquidante, o administrador especial, enfim, uma série de possibilidades de gestores. Eu, na verdade, diria a vocês que, dentre dirigentes, o único que você deve ressalvar é o dirigente sindical, que o enquadramento de um dirigente de sindicato de trabalhadores vai depender do seu enquadramento anterior à investidura. Se empregado era, empregado continua sendo. Se avulso era, avulso continua sendo. Se CI era, CI continua sendo. Agora, no que diz respeito àqueles oriundos da atividade, tá, autônoma, ou aqueles, né, a gente pode dizer, aqueles que antes eram integrantes da categoria de autônomos, que hoje não existe mais, hoje são todos contribuintes individuais, nós temos aquelas pessoas que exercem atividade por conta própria. E aquele que exerce atividade por conta própria, você tem uma série de possibilidades. Você tem dentro daquele grupo, né, o produtor rural, pessoa física, claro, aquele que não é enquadrado como segurado especial, o garimpeiro, a diarista ou o diarista, né? Você tem o condutor autônomo. Você tem ainda, minha gente, dentre, né, os contribuintes individuais que estariam exercendo, né, o construtor de imóveis, pessoa física. Temos ainda o incorporador de imóveis. Temos ainda o feirante, comerciante. Teremos ainda aqueles que prestam, pessoa física que presta serviço de natureza eventual, e lembrem-se que esse serviço pode ser urbano ou rural, né? Presta serviço de natureza eventual a uma ou mais empresas, tá? É um contribuinte individual. E nós teríamos depois, eu diria que é um verdadeiro reino da bagunça. Quem é o garimpeiro nós já colocamos lá, mas vamos só voltar aqui, só para a gente ter uma ideia, né, do que é a diversidade. Garimpeiro, religioso, médico, residente. Eu tenho também o árbitro de partidas desportivas e seus auxiliares. Temos também aqui a possibilidade do apenado, aquele indivíduo que está em regime fechado, né? Regime fechado ou semiaberto, que presta serviço a empresas ou que exerce também atividade por conta própria no presídio, né? Então, esse apenado é também um contribuinte
individual. Então vejam que são inúmeras as situações aqui. É difícil você ter um eixo de pensamento único para a categoria de contribuinte individual. Então você tem que lembrar assim, contribuinte individual inclui aqueles que estão exercendo atividade enquanto gestores de empresas, associações, entidades, né? Aqueles, né, obviamente que remunerados, membros de conselho fiscal, conselho administrativo, conselho tutelar, enquanto remunerados. Temos ainda aqueles que exercem atividade por conta própria. Temos ainda, aqueles que prestam serviço de natureza eventual à empresa. E temos toda aquela herança que veio da antiga categoria de equiparado a autônomo, né? Você tem garimpeiro, você tem o religioso, você tem o produtor pessoa física, enfim. Então, como lembrar? A verdade é que se faz necessário, né, ficar fazendo sempre exercícios para fixar. Até que chega um momento em que você aprende a alocar os demais nas outras categorias e passa a entender que aqueles que não têm o conjunto de características para ser incluído na categoria de empregado, de avulso, de empregado doméstico, de segurado especial, não há outra solução senão considerá-lo como um contribuinte individual. A gente tem que usar a famosa lógica do sobrante. Não é possível enquadrar nas outras categorias, que têm características mais definidas, mais consolidadas. Você, então, vai concluir que ele se enquadra na categoria de contribuinte individual. Então, ficamos até aqui e na próxima aula passaremos a tratar do segurado especial. Até lá, gente!